Eu, Paula, passei uma semana em Galápagos com a roupa errada. Hoje o assunto é um assunto assim que eu acho bem chato, por incrível que pareça, que é mala de viagem. É incrível, como se você dá um Google, qualquer coisa que venha a palavra mala de viagem, você tem assim muitas dicas de como fazer mala de viagem. Porque existe uma coisa que é essa mazela de fazer uma mala. Eu vou pra esse lugar, eu tenho um espaço pra colocar as minhas coisas. Como que eu vou organizar esse espaço? Sendo que tem vezes que você tem que ir pra um lugar e você não consegue fazer um look pra aquele lugar naquela hora. A gente fala muito e dá muita dica, mas uma dica assim mais técnica mesmo. Uma parte de baixo, 3 partes de cima. Tem um monte de maneira de fazer. Por mais técnica que eu tenho, por mais eu saiba exatamente pra onde eu vou, quantos looks eu tenho que usar, como que eu vou usar. Isso que tá me dando muito prazer em me vestir no dia a dia. De pensar que eu tenho que pôr tudo num lugar só. E aí eu vou chegar lá e não vou ter muita opção de fazer isso, então pra mim já começa a complicar. Já fico, ai meu Deus. Embora eu faça malas maravilhosas pra ir viajar, embora eu viaje sempre com pouca bagagem, eu vou contar pra vocês de uma experiência que eu tive. Eu tô com vontade de falar da minha experiência, eu não quero mais ficar falando da coisa muito corporativa, sabe? Enlatadinho. Então eu entendi que a gente vai conseguir se comunicar eu falando do que eu vivi. E surgiu aí esse ano uma viagem pra mim, que era uma viagem de lazer, né? Não era uma viagem de trabalho. E era uma coisa muito específica. Era um destino muito específico. Outra coisa, a gente nunca sabe exatamente como vai ser, porque nunca é como a gente imaginou que fosse. Isso é outra coisa que eu já vou falando aqui, porque se desprende e se joga, porque senão complica. É Galápagos. Galápagos fica no Equador. É um arquipélago de ilhas. Pra quem não sabe, tem toda a história do darwinismo, da teoria da evolução, que aconteceu toda em Galápagos. Então, assim, é um destino muito fascinante, né? Fica pensando assim, é um lugar muito diferente. Bom, Paula, vamos fazer a mala, né? Fui eu, meu marido, meus 2 filhos e familiares junto. Primeira coisa, né? Temperatura, mais ou menos quais são os passeios. Embora a temperatura aconteceu uma coisa muito louca. Eu só entendi da temperatura de Galápagos estando em Galápagos. Porque eu não sabia, olha, ignorância minha, que no Equador não tem inverno e verão. As temperaturas, elas andam de 18 a 25 graus o ano inteiro. E durante o mesmo dia você faz entre 18 e 25 graus, até 27 graus no máximo. E aí, quando eu fui fazer a mala, a primeira coisa que eu pensei, qual mala que eu vou fazer? Existiam 2 possibilidades de mala pra mim. Uma mala aqui, essa mala da Paula Martins, tem sempre uma alfaiataria, tem sempre uma pegada mais elegante, mais sofisticada. E essas pessoas que eu tava em Galápagos também me veem assim um pouco, né? Também estão esperando um pouco disso de mim. Tinha essa outra mala prática, era uma mala minúscula, com coisas básicas, que eu pudesse fazer as combinações dentro do meu estilo pessoal e que eu pudesse levar muito menos coisa. E aí eu pensei e resolvi fazer essa mala prática. Eu ia me dar esse direito, tá mais simples na coisa. Preto, branco, quase mais nenhuma cor. Realmente aquela história de uma calça para 4 partes de cima, 3 biquínis e 2 complementos de praia. A mala prática é a mala totalmente coordenada pra mim. E você sabe exatamente como você vai administrar. E ela é tão coordenada que você não precisa nem fazer look. Aí na hora você sabe que tudo se coordena perfeitamente e você vai criar uma história ali. Hoje a gente tem 23 quilos pra levar, né? Sendo numa mala, em 2. No momento é o que temos. Pra quem viaja muito, isso é uma informação super importante. Falei, não, vai funcionar, vai ficar bacana. A gente para em Quito. Uma cidade pequena, mas é uma cidade assim, cosmopolita. Como São Paulo, 1 milhão de vezes menor. Uma cidade que você põe uma calça preta, uma camiseta, uma jaqueta, tá tudo certo. Falei, bom, clima meio instável já. E aí pegamos o avião para ir para essa ilha, que é onde tem o aeroporto de Galápagos. Na hora que eu desci nesse aeroporto, eu já comecei a ter uma sensação de que estava muito diferente do que eu imaginava. Então ele é um aeroporto que é 100% ecológico. A coisa é muito, muito, muito específica. Logo que a gente sai, a gente já começa a ver que o lugar é muito árido, mas que você faz quase tudo ao ar livre, assim. Todos os espaços, não tem ar-condicionado, quer dizer, é um lugar que é a natureza. Dentro do arquipélago de Galápagos, a gente estava numa ilha chamada Ilha de Santa Cruz e a gente ia para as outras ilhas de barco e tal. Dessa ilha que a gente tava, a gente ainda ia pegar uma balsa, depois ainda ia pegar um ônibus, depois ainda ia pegar um outro ônibus, depois ainda ia pegar um barco para depois a gente chegar em outra ponta da ilha, para depois a gente ir a pé até o hotel. Então, assim, pra vocês terem uma ideia da incrível. Quando eu comecei a ver a coisa toda árida, na hora eu já pensei que o sapato tá errado. Eu tinha assim uma rasteirinha. Você vai pra praia, pra Galápagos, você leva uma rasteirinha, né? Nessa pedra aqui, essa rasteirinha aqui eu não vou usar mais nenhum dia. Não dá.
Ou você tem uma sandália, uma papete, uma coisa de borracha pra você poder andar, ou você não tem. Eu já pensei assim na minha mala. Essa rasteira eu só usei agora, hoje, e pronto. Ela já tá morta lá na minha mala. O acesso é muito difícil. Os animais são todos soltos. Todo lugar que você pega barco, que você pega balsa, que você pega ônibus, você tem os animais ali andando. Quase 90% do arquipélago tem preservação ambiental. Você tem que ter um tipo de tênis específico, porque você não pode levar areia de uma praia para outra. Então, se você põe o pé na areia numa praia e entra no barco, você precisa de um tênis que você lave. Tem que ser impermeável, porque você não pode ir para outra praia com grão de areia na sola. Então, sabe umas coisas assim que você fala assim, ferrou. Começou a ser tudo muito peculiar. Quem vai para Galápagos vai para observar. E a observação é feita de qualquer maneira, em qualquer tempo. A primeira viagem da minha vida que eu fui, e eu fiquei no tempo, à mercê do tempo. Gente, é completamente diferente você ir para um resort. Começa a observar como as pessoas que têm noção de onde estão, que não era o meu caso, estão se vestindo. Você começa a ver que tipo de sapato, que tipo de calça, que tipo de blusa. Paula, você precisa levar uma capa de chuva. Mas a chuva que eu tomei lá, a minha capa de chuva não resolveu. Porque você precisa de um casaco que aguente tantos mililitros de chuva. Aquele que eu levei, eu não tinha essa noção de que precisava aguentar aquela quantidade de chuva. Um erro sucessivo, né? A não ser quando você tá mergulhando nos lugares, o resto você tem que estar coberto, porque você está exposto a um calor enorme por muitas horas. Assim, isso eram coisas que eu levei chapéu, levei coisa para cobrir, levei tudo. Eu levei camisa de linho, eu levei shorts de algodão. Então assim, o que eu me via era, no final do dia, eu tinha que lavar uma roupa que estava toda molhada. Eu começava a ver as pessoas que sabiam desse tipo de mala, tá? Por que eu tô falando tudo isso? Quando eu falo que eu tenho que estar aqui falando pra vocês sobre mala, não é pra dar dicas de como arrumar mala, porque eu posso dar 50 dicas pra vocês. Se vocês conseguirem aproveitar uma, duas, vai ser muito. O resto, vocês vão ter que viver com a experiência. E por que eu tô falando isso de novo? Porque moda, na verdade, roupa, look, visual, tem que ser uma experiência pessoal. Você tem que viver aquilo, você tem que ver que aquilo não funcionou pra você, e você tem que absorver aquilo e colocar na tua história, pra na tua próxima viagem você poder ter uma noção do que você tá fazendo. É uma analogia, sabe que sim, aquela coisa da observação lá de Galápagos, sabe? Que você tem que sentar, ter paciência e observar. Você tem que fazer isso com a tua mala também. Você tem que saber observar aquilo que você gosta, como você gosta de estar. Porque, gente, eu recebo coisas de pessoas falando, Paulo, você me desculpa que eu vou levar um casaco só? Todas as fotos eu vou ficar com o mesmo casaco? Isso é uma coisa que importa pra essa pessoa. Então ela tem que pensar numa mala completamente diferente do que eu tenho que pensar. Quando você vai pra um lugar específico como Galápagos, você tem que pensar mais ainda, entendeu? Então pensar, o lugar que eu vou, como é esse lugar? Você tem que se interessar por esse lugar. Você tem que ir atrás do que esse lugar te oferece. Eu não fiz isso. Eu achava interessante, eu achava que era um lugar bacana. Vamos, porque é legal de visitar, mas eu não tive esse interesse. E tem uma coisa muito engraçada, a gente tinha um guia lá, chamava José, que ele era ótimo, ficou com a gente a semana inteira. E uma hora a gente tava lá debaixo de uma chuva, assim, gente, era torrencial. Não tem guarda-chuva, não tem nada, chove. E eu falei, nossa, José, como é que faz com esse tempo que uma hora tá um sol, outra hora cai uma chuva incrível, outra hora venta? Ele falou assim, mas isso não tem problema nenhum. Só que o que tem problema é você não estar preparado pra isso. Porque o lugar é maravilhoso, a beleza natural é incrível, que eu nunca na vida vi nada muito parecido. Porque não é só um lugar lindo, é um lugar diferente. É uma coisa muito louca, mas precisa de preparo. Então a mala, gente, nada mais é do que você se preparar para estar num lugar. Às vezes, abre mão um pouco de ter que usar roupa nova, ou abre mão um pouco de ter que estar de uma maneira ou de outra. Tente entender para onde você tá indo, se você não tem essa experiência ainda. Se prepare para isso. E aí essa analogia é muito mais ampla porque a preparação é pro todo dia. Uma pessoa que parou um pouco para pensar, ela vai estar muito mais preparada, ou no trabalho, ou na vida pessoal, ou em casa, ou seja o que for. Então hoje em dia, se eu for para algum outro destino assim, eu vou me sentir muito mais preparada. Entender onde eu tô, por que eu tô, como é que eu tô. Porque às vezes na nossa cabeça, a gente fica muito preso, querer usar tal coisa, ou querer estar de tal maneira. Eu passei uma semana com a roupa errada. Então assim, é uma coisa que pra mim, que lido com isso todo dia, me incomodou. Me incomodou, assim, não é uma coisa assim que eu falei pra você, mas eu levei numa boa, a gente dá um jeito, a gente amarra não sei o que, não. Eu não consegui amarrar nada, eu não consegui dar jeito nenhum, entendeu? Eu só falava, gente, como eu tô inadequada pra esse
destino em termos de roupa. Aproveitei muito? Aproveitei. Aprendi muito? Muito, inclusive, que eu tenho que me informar melhor na hora que eu for fazer algo muito diferente. Falar sobre a mala é falar sobre uma experiência que eu tive, que eu queria dividir aqui com vocês, e dicas, como fazer, vocês vão ver tanto no Paula Martins Oficial, no site, como no Instagram, como no Stories, ou lá na Band, ouvindo as colunas. Isso aí vocês vão ver o tempo inteiro eu falando dessa coisa mais prática, mas aqui eu queria dividir com vocês mesmo. É uma experiência pessoal que eu acho que foi uma das mais significativas em termos de mala que eu tive nos últimos tempos. Ó, vocês têm que se inscrever no canal, acessar o sininho lá que bate pra falar que tem vídeo lá. Tem que me falar se vocês gostaram, do que vocês gostaram. É super importante. Assim, é uma Paula de uma outra maneira aqui. É uma Paula que quer dialogar com vocês, mas eu preciso saber. Preciso saber o que vocês gostariam que eu falasse aqui nesse espaço, tá bom? Beijos!